Voltemos Muito bom. para o Vida e Dinheiro. Vamos fazer o nosso jogo. E aí, para o jogo dessa vez, de novo aquele esquema, né? Sintoniza comigo ou sintoniza com a Ana. Escolhe. Então, você vai ter duas opções, né? Dois caminhos aqui para, de repente, ver como é que está a tua energia. Presta atenção no jogo do outro que você, né? Você me escolheu, mas presta atenção no jogo da Ana para ver o que, que aquilo ali conversa com você. De repente, tem Presta ali atenção no, presta atenção no alguma jogo da dica. Ana, que a Ana é maravilhosa. Pode ser isso, né? É uma É melhor não possibilidade. contrariar, né? Melhor não contrariar. Então é isso. E aí a gente vai fazer um jogo diferente, que a gente está separando os arcanos da corte do restante do baralho. Então, o arcano da corte fala sobre personalidade, né? Persona. Então, qual a persona que eu encarno para lidar com uma determinada situação? Então, aqui o tema é dinheiro. Então, a gente vai tirar uma carta das outras para falar sobre como é que está a minha vida financeira hoje, como é que estou lidando com dinheiro hoje. E aí, uma figura da corte vai me dizer qual é o arcano que eu estou encarnando para lidar com dinheiro. Aí a gente tira mais um arcano da corte para dizer assim, qual é o arcano da corte que eu deveria fazer? E aí, essa coisa que a gente coloca dos arcanos da corte é legal porque você muda não só do naipe, posso sair de ouros para copas, posso sair de espadas para paus, como também se eu posso sair de rei para pajem, então assim, tudo faz parte da brincadeira aqui, né? E aí quando eu encarno esse outro arcano da corte, o que que ele me permite com relação a dinheiro? Oremos aos deuses do tarô para que Para Nossa tenhamos, Senhora, para para Nossa Senhora do cartão da loja de departamentos. Nossa Senhora do Cartão da Renner, né? É meio por aí, Nossa Senhora do cartão da açaí. Então, beleza. Então, primeira posição, baralho. Como é que a gente está lidando com dinheiro hoje, nesse momento? Pode começar. Quem está aqui comigo saiu com um ar de paus. E temos coisas boas e ruins aqui quando a gente fala desse ar de paus, né? Porque quando a gente fala do ar de paus, a gente fala de um mundo de possibilidades. Então, o Paus fala do vigor, fala da ideia, fala da capacidade de gerar vida. Então, beleza, mas é Paus, né? Então, cuidado, muito cuidado para você não contar com o ovo antes da galinha, O né? ovo no cu da galinha. A gente vai falar um negócio assim direito, né? Podemos falar o português, claro, porque não estamos em TV aberta, horário infantil. Não conte com o ovo no cu da galinha. Beijos. Mais ou Porque é menos isso, isso. né? Então, a gente meio que... Tem várias coisas que a gente pode considerar aqui, né? Então, qual a minha relação com o dinheiro? Pode ser essa relação, às vezes, tipo assim, eu tenho fé. Tá, mas olha só, mas tá fazendo conta, tá botando no papel, como é que, né? Ou então eu fico só nessa coisa do pau. É ótimo ter aqui um caminhão descarregando entulho do lado, então vai ter um barulho. Então, assim, Delícia, não, acho delícia. que é um toque xamânico a nossa leitura, né? Entra nessa meditação, pensando que são conchinhas dentro de um bambu, reproduzindo o barulho da Toque chuva caindo. xamânico é ótimo. É um caminhão de entulho. Mas essa questão do paus aqui ainda está solto, né? Quando você fala de qualquer AIS, é algo que ainda está passando por aí, né? Então a gente precisa pegar. Por que é o lado bom? Porque eu preciso pegar isso aqui e aterrar. Então eu tenho a Tá possibilidade de fazer disponível, isso. né? Tá Isso. disponível. Então eu pego, laço lá e puxo para a terra. Porque se continuar vagando por aí, ferrou. Como é que o teu aí tá lidando com o dinheiro? Pois é, quem me escolheu, eu fiz a brincadeira de que eu sou maravilhosa, enfim, acho que sou mesmo, mas o forninho tá um pouquinho, né? Já começamos bem esse forninho aqui. Porque quando a gente fala de situação atual, para quem escolheu o meu jogo, a gente vai sair de roda da fortuna, né? E aí tem um monte de jeito da gente olhar essa roda. Quando eu virei a carta, o que me veio foi, será que tem um ritmo
vou chamar de positivo para ficar didático, tá? Será que essa roda ela está ciclando de um jeito positivo, trazendo coisas novas, né? Encerrando e começando Sim. situações que se completam e se melhoram, ou essa roda ela tá meio para, de repente roda, 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 de repente para, e me veio essa imagem do desequilíbrio. Me veio, porque assim, não dá para dizer que não tem ritmo, porque tudo tem ritmo, mesmo que o ritmo seja instável, né? E quando eu virei essa carta, me veio esse lugar de uma roda que não necessariamente está num fluxo, vou chamar de gostosinho, né? Me veio uma roda que, enfim, a situação Tecnicamente atual... falando, gostosinho. Gostosinho, quentinho, assim, né? Me trazendo aqui uma satisfação pessoal. Me veio uma roda que tá descompensada mesmo, assim. Que é uma roda que tá fazendo algum esforço, né? Ou que tá parada demais, ou que tá rodando rápido demais, mas que tem algum descompasso, tem alguma coisa que ainda precisa encaixar. E também me veio, quando penso em situação atual, pensando em você que está vendo, ouvindo a gente, me veio assim, em que parte dessa roda você tá? Porque se você tá na bordinha de fora, conforme ela roda, você é jogado junto com ela. Então, você fica muito à mercê das situações e do que acontece. Se você, e aí eu tô falando de viver numa superficialidade, de não ter Sim. controle de gasto e tudo mais. Se você tem clareza do que você gasta, clareza do que você ganha, abre espaço na sua vida para olhar para esse assunto, né, de dinheiro e etc. E você está muito centrado, né, tá centrado na sua vida, tem a sua vida financeira sob controle, essa roda, ela pode descompensar que o sacolejo para você vai ser menor, né? Eu tô super performática, você percebeu? Tá, Tipo, o corpo fala. tem todo um, né? Tem todo um negócio aqui. Se você tá na beira da roda, ela vai rodar e você vai solavancar e pode ser, né, jogado para fora, arremessado e sente muito isso. Mas se você tá no centro, ela pode solavancar que você fala, então tá bom, isso aqui eu vou resolver assim, isso aqui eu vou resolver assado, mas você fica no centro, assim. Você não está envolvido, né, de uma maneira que se perde, né, no processo. Porque a roda fala de instabilidade, né? Então, provavelmente quem escolheu você, uma hora tem, outra hora não tem. E aí vale Tá num lá picos e vales, assim. o Yosef, né, o José no Egito, né? Então assim, então eu tive você falando de sonho, né? Então assim, sonhei com as vacas, não sei o que, tudo mais, né? Que é isso. Então assim, o Egito Sim. terá 7 anos de fartura, depois 7 anos Sim. de miséria. O que a gente faz então? Vamos estocar grãos, tô super bíblico hoje, né? Baixou o rabino aqui. Então assim, vamos juntar grãos para que na época da escassez eu tenha lá o nosso estoque. Então assim, Isso. então, nesse Isso momento aí. que a vida muda, então aproveita a É isso opulência aí. para se preparar para onde. Porque se você vai, né, a filosofia do deixa a vida me levar, né, que as pessoas encarnam isso como se fosse uma bênção, e às vezes não, né? Porque. Exatamente. Foi bom você falar isso, porque ontem me veio eu me dei conta, assim, de uma imagem que eu trouxe para duas clientes e para elas também fez bastante sentido, assim. Essa coisa do viver um dia de cada vez como uma desculpa perfeita para não assumir compromisso nem consigo mesma, né? Sim. Então, assim, essa coisa, não, vamos viver um dia de cada vez. Você fala, não, peraí. Ok, vamos viver um dia de cada vez, mas com que compromissos estabelecidos, né? Com que visão, com que projeção, com que vontade, com que contratos acordados. Então, me veio esse estalo ontem para uma situação específica, mas eu fiquei pensando, nossa, como esse lugar de viver um dia de cada vez, ele é ótimo para quem não quer estabelecer compromisso nenhum, né? Tipo, Sim. vamos Depois juntos, eu vamos vejo, né? Quando aparecer, sentindo. E esses compromissos com a gente mesmo, né? Então, você falou, se você está num momento de opulência, olhar para se preparar. E se você está num momento de muita escassez, fazer essa água que bate na bunda ter uma função. Sim. Finalmente então tá bom, eu vou me comprometer e, sei lá, nos próximos 2 anos eu vou me comprometer em fazer uma reserva de emergência que me mantenha sem receita por no mínimo 6 meses. É uma possibilidade. Né? E tem uma coisa que agora as pessoas estão criando 1000 artigos sobre o que a quarentena está me ensinando. A maioria dos comentários são extremamente estúpidos, né? Mas enfim, tem uma coisa que é bacana, que é Mas assim, engasguei. a gente olha muito para esse lado do consumo. Então, obviamente, né? A quarentena está sendo péssima para muita gente que às vezes depende, né? Tipo, não estou ganhando dinheiro por causa da quarentena. Ferrou. Então, temos uma situação crítica aqui.
Mas vamos falar de uma galera que está conseguindo meio que ter alguma mobilidade, ou até mesmo quem não foi afetado em momento algum. Sim. Então, temos também essa situação. Mas assim, a Temos. pessoa pensa assim, gente, o dinheiro está sobrando porque assim, eu estou consumindo menos, então assim, eu estou usando menos táxi, eu não estou Sim, comprando tanta sim, roupa, eu não estou. sim, É óbvio. isso. E aí você vê que assim, nossa, eu poderia viver de boa com bem menos do que eu vivo e sem sofrer com isso. Isso, exatamente. Então, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, eu já falei isso mais de uma vez, não sei se aqui ou se eu estava falando isso na terapia, né? Mas enfim, eu sempre gostei de comprar camisa de malha, e é umas camisas de malha que tem assim, uma mensagem divertida, alguma coisa assim nesse sentido. Aham. Nesse momento, eu não tenho mais roupa para sair, roupa para ficar em casa, eu tenho roupa, ponto. Eu também. Então, essa roupa já não tem um desgaste natural, porque, sabe, tô lavando, tô saindo, saindo mais, Sim, eu lavo mais, aquela coisa toda, e aí tem sim. E a outra coisa, eu fico recebendo uma proposta, né, coitado lá dos caras, tipo assim, ah, nossa, tem uma nova coleção. Eu olho assim, cara, eu vou pagar 60 pratos numa nova coleção de qualquer coisa, pra quê? Tem um monte de Sim. camisa aí. Então, É, de novo, né? Porque e é é que você isso, né? tem o Então, que assim, você então você tem. sai menos, né? Então, assim, é um lugar que você tá fazendo a própria comida, então você gasta menos em Sim, restaurante, né? Para quem come fora, tudo sim, mais, você faz um estoque, cara, então, é tudo isso. Então, aprender nessas situações, porque às vezes a gente gasta desnecessariamente, a gente se empolga com as coisas, né? Aquilo, né? Vê que tem dinheiro na carteira, então vamos até é isso aí. enquanto tem eu posso usar. Não, né? Isso, Então é um pouco por é aí. isso aí. Muito bem. Com Segunda que casa. personalidade eu tenho, né? Essa pessoa que está com mais de pausa aqui, com que personalidade Ah, essa pessoa está lidando com esse dinheiro? tá. Uma rainha de Olha. espadas. Hum, tá. É, discursos, né? Então, assim, quando a gente fala de uma rainha de paus, de modo geral, a gente vai olhar, tem todo um aspecto positivo dessa rainha de paus, ok. Mas eu tenho o hábito de olhar a rainha de paus como uma pessoa que veio de um lugar difícil. A rainha de paus ou a rainha de espada? Desculpe, de espadas, né? Rainha de Isso, espadas. isso. É porque a outra carta é paus, por isso que eu me confundi aqui. Então, essa rainha de Tá, paus, cacete, essa rainha de tá. espadas, né? Eu costumo olhar Você sabe por que uma... que você está falando rainha de paus? Deixa Porque eu te você sabe a rainha explicar. de Você paus. sabe por que que você está falando rainha de paus? Ah, Não. É porque eu estou fazendo o jogo do nosso vídeo e em cima, geralmente, eu vou contar uma coisa aqui. Nas nossas conversas, eu faço sempre um jogo para gravar e eu pego outros baralhos e faço em cima um jogo para mim, tá? Não é sempre, mas enfim, esse especificamente eu decidi fazer. E não o jogo de quem tá vendo a gente. O meu jogo, eu saí de rainha de paus. opa, então, É por isso que você tá. Que tô eu tô fisgando aí. atravessei a sua banda aí. É, Mas a rainha de espadas, rainha de espada. a rainha de espadas, de modo geral, fala de alguém que tem uma história complicada. Então, se a gente fala de vida financeira, talvez uma pessoa que tenha passado por algum tipo de restrição financeira. Então, quando a gente fala dessa situação, dessa rainha, a rainha, quando ela está num processo evoluído, é alguém que superou e hoje dá lição. Né? Tipo assim, eu sei como é que é isso, eu posso te ensinar. Se eu sair desse lugar, se eu sobreviver, eu te ensino a sobreviver. Isso é uma rainha super né? Bacana. Do lado Isso quebradinho, aí. que é onde a gente está na maior parte das vezes, tem esse lugar desse medo. Tem uma ferida que o tempo todo eu tento proteger. Então, quando eu falo, né, no exemplo da minha cliente, que passou por uma restrição, que hoje ela fica muito fixada sobre perder dinheiro, ou dinheiro ser uma coisa problemática, às vezes a gente pode estar falando desse lugar. Uhum, Então, eu estou com mais de paus, vamos ler o jogo inteiro, né? E eu me comporto como uma rainha de uhum. espadas, é porque mesmo eu tendo uma puta possibilidade aqui, de repente, fazer alguma coisa, tem um lado meu que fica meio com medo, tipo assim, e se isso der errado? E se isso for uma ilusão? E se eu ganhar para ir depois perder? Se eu der um passo maior do que a perna, né? Porque aí demanda um investimento, né? Então tem um monte de gente querendo o Otiote, né? Que foi o baralho de letra hebraica que eu fiz. Tem lá o On Demand lá nos Estados Unidos. Teve uma produção aqui nacional Uhum. que fez parte do projeto. Eu peguei um lote para mim. Esse lote está no final. E aí um monte de gente começou a aparecer.
Assim, então tá, então quanto é que seria para fazer um lote aqui, né? Porque o outro lote, na verdade, eu comprava, mas como a pessoa também me devia, então meio que ficou eles por elas, ainda ganhou lá uma mariola e um pé de moleque. Dessa vez, se eu for fazer, eu tenho que botar um dinheiro. E aí sim, tá, porque Claro. assim, é uma grana que eu invisto, que se eu vender lá o meu lote, ok, eu vendo, né, cobre e tem lá um lucro. Mas e se, não, se eu fizer e ninguém comprar? Então tem que pensar, né? Ninguém Então tem que comprar. fazer eu faço um baralho, Mas aí você não, mas aí você está com uma crença limitante. mas é isso que eu tô falando, né? Então, assim, a questão da rainha de espadas, às vezes que a pessoa fica com medo, assim, tá, mas. Então tá, então vamos fazer vender o baralho, mas vamos fazer o baralho também, vamos fazer uma campanha para que esse baralho escoe. Vamos ter um material, vamos fazer Isso. acompanhado. Então, assim, pensar no todo. Mas se essa pessoa tem um medo de ficar sem dinheiro, pode ser que ela tenha medo do futuro, porque. E aí eu já acho que eu já falei isso aqui, né? Já atendi já umas 2 ou 3 pessoas que vieram de comunidade, vieram uma vida muito Sim. complicada, e elas prosperaram na vida. Então, assim, já é o primeiro da geração que fez uma faculdade, é o primeiro que tem uma empresa CQ. Sim. E essas pessoas o tempo todo elas aparecem, né? Quando elas vieram comigo, elas tinham uma questão séria, porque assim, a vida pede, cresce, e a pessoa fica assim, eu tenho medo de dar esse passo e numa coisa errada eu volto lá para trás. Pois é, mas aí também tem uma outra coisa, se eu pegar o óculos da constelação, né, e Sim? puser, que é assim, essa pessoa, ela, alguma coisa muito maior também se apresenta na Sim. frente dela, que lá dentro dela, ela não consegue nomear, não é processo consciente, é processo inconsciente. Lá dentro dela, ela honra essa família e ela pertence a essa família Sim. fracassando, estando sempre neste lugar da pobreza, do fracasso, etc. E que ir para este lugar da prosperidade É uma é traição. praticamente isso, é desonrar e deixar de pertencer. O que, enfim, na verdade é uma falácia, porque quando a gente fala em constelação de boa e má consciência, inclusive espera-se o movimento da má consciência para que as coisas entrem num reequilíbrio e você, como se você imprimisse uma nova informação no seu sistema, porque daí quem vem depois, É ok, beneficiado posso com isso. fracassar e posso prosperar, exatamente, e eu tô livre para qualquer coisa. Tá ouvindo meu gato? Tô ouvindo o gato. Então, miadinha aí. Tem, ele tá pedindo carinho pros meninos ali. Mas é isso aí, queria fazer essa observação sobre a constelação. E as pessoas, elas empacam no muro que elas não sabem o que é. E aí, se não tem esse tipo de conhecimento de inteligência transgeracional, fica achando que é incapacidade própria. Sim. Fica achando que é fracasso, fica achando que é fraca, né? Uma pessoa fraca e tudo mais. Quando na verdade não é. Isso não é para servir de muleta, eu sempre digo isso, mas é sobre ter conhecimento de que as coisas podem vir de lugares que não necessariamente a gente conhece e nomeia e precisa pedir ajuda. É Não isso, vira precisa signo, pedir né? ajuda. Eu sou preguiçoso porque eu sou touro, né? Eu sou. Isso, Né? exatamente. Sou Não, é isso. psicótico porque sou virginiano. É. Pode ser, mas não explica tudo, né? Talvez, talvez. Vamos lá. Você, seu arcano da corte. Então, a pessoa que escolheu o meu jogo, ela está lidando com um rei de ouros, o que eu achei maravilhoso, porque se a pessoa vem de uma roda e a gente falou que ela pode estar no centro, ou ela pode estar na borda, esse rei de ouros me conta que provavelmente ela está no centro. Que de alguma maneira ela tem ali conhecimento e domínio e uma serenidade. Eu olho para a Corte de Ouros e eu acho um pessoal um pouco mais sereno, assim, Assentada. sabe? É uma coisa meio terra, obviamente, né? Mas sereno, assim. Essa sensibilidade para agora espero, agora vou, sabe? Uma coisa ok, isso aqui tá nesse contexto, mas eu tô no controle, tô de olho, e aí eu sei a hora que precisa fazer alguma coisa, então esse lugar de rei de ouros me falou, ok, assim, tá lidando a princípio bem, pode não ser o melhor neste momento, porque pode ser que o momento exija um pouco mais de ação, talvez, e a gente vai ver o próximo arcano, Sim. mas enfim, E a gente ela vai tem todo comparar esse um com o lugar. outro, né? E aí pensando também nas possibilidades negativas desse rei de ouros, né? Porque a gente não pode descartar Sim, isso, porque a claro. corte de ouros ela busca estabilidade e segurança. Estabilidade e segurança com roda é uma coisa muito complicada. É, Então, às vezes a pessoa pode ficar meio bem desesperada porque eu pontuado. preciso ter um lugar para me apoiar e a vida está girando, né? Então, assim, o quanto que essa pessoa pode às vezes meio que panicar
porque a vida está oscilando e cara, eu só quero que as coisas parem um pouquinho para que eu possa fazer um movimento, que eu possa me planejar. Mas, assim, para quem trabalha especificamente com planejamento, às vezes a gente troca o pneu do carro com ele em movimento, né? Então, uma Opa, clichêzão é de falar isso, mas é às vezes fato, fica 3, né? Não 30 dá tipo, quilômetros vamos sem esperar, pneu, me dá 3 meses impossível. para poder pensar no assunto. Amigo, é para Não, amanhã, não né? vai Então dar. vai pensando e vai fazendo, né? Então é importante isso, assim, tipo, você está com uma energia muito boa, mas você está trabalhando essa energia na parte saudável dela ou deteriorada? Pode ser, é um bom ponto. É que é muito curioso, né? Porque assim, se a gente pensar, esse é um jeito, acho que de olhar, e aí acho que tem outro jeito, porque essas duas cartas, sendo roda com terra, para mim as duas também falam sobre ciclos, né? Sim, As duas também falam sobre coisas que começam e terminam, e terminam e começam, e começam e terminam. E para mim, esse rei de ouros, ele tem essa sabedoria, né? De falar, olha, tá terminando, tá começando. Então, eu olhei um pouco mais é nesse efetivamente o aspecto, senhor da mas terra, né? Então ele entende os total, ciclos, né? exatamente. Então, assim, às vezes é uma carência que a gente tem, que a gente quer sempre estar no top. Uhum. No top é ótimo, né? Mas assim, quando a gente está sempre querendo, né? A gente não Muito entende que a, jovem você, muito jovem. a vida oscila, né? Então, assim, a gente tem os nossos períodos de inverno. Sim, Então, como é que é? sim, Então, a gente não pode estar sempre uhul, curtindo, porque às sim, vezes é um ciclo. E a sim. roda, né? Eu reinei, reinarei, rei sem reino, né? Que é isso, né? No baralho É isso antigo, aí, você tem nas é isso aí. 4 pontas, você tem inscrições, É né? isso aí. Isso Então, aí. o cara que é o rei da cocada e o cara que se puta, tô na lona. Tô na merda, exatamente. Beleza. Do lado de cá, não, aí, do lado de cá, a segunda figura da corte, né? Então, eu saio de Isso. uma rainha de espadas e quem eu tenho que me tornar? Tadã! Se você escolheu a Ana, não pode mudar. Você escolheu lá no começo. Você não seja influenciado por Que essas. merda, né? Tá bom, né? Vamos lá. Ok. A pessoa que está no meu lado, ela está duplamente de espadas. Então, eu saio de uma Eita! rainha e vou para um cavaleiro. Então, essa pessoa provavelmente é uma pessoa É... que é muito mental, é muito pensamento. Ela precisa se organizar nessa. Como é que as coisas se orquestram de forma racional. Beleza. Uhum. Eu saio de uma rainha, que é uma energia feminina e madura, e eu vou para uma energia masculina que é imatura. Então, tanto o pajem quanto o cavaleiro são energias imaturas, sendo que a diferença é que o pajem também é feminino e o cavaleiro é masculino, né? Então tem uma coisa de ação. Todo cavaleiro é meio correlato ao carro porque fala de movimento. Então, eu saio Sim, de uma posição entronada sim. e efetivamente assim, eu vou à luta. Eu Então, fico muito com essa sensação de pedir, eu fico com muita vontade de pedir para essas pessoas que escolheram você, a vontade que me dá é de falar assim: levanta a bunda, decide o que você quer e sai andando e vai, né, em direção a, assim, abraça e vai, né, meio nesse lugar assim. e aí essa figura do cavaleiro de espadas, que é o guerreiro, né? Ele incorpora o guerreiro, assim, vá para a guerra. Então, o que, que é? A situação pode estar difícil, mas Sim. enfrenta. Faça planos, vai, procura coisa para vender, vira revendedor, mexe em site, pede ajuda, monta Instagram, mexa-se. Põe em movimento, e aí eu gosto de falar essa contraposição de rei e rainha para cavaleiro e pajem, porque às vezes rei e rainha falam de situações em que você tem muitas certezas. Então, vamos começar a trocar isso por perguntas. Boa, bem lembrado. Isso vai me servir muito, obrigada, porque essa transição aqui vai ser foda de explicar. Porque esse lugar da Agradeço, curiosidade. Deus, por este gancho. Uhum. Porque é um lugar que assim, mas eu já sei. Mas eu já sei. Cara, então vamos Isso procurar eu não já vi, eu saber. já vivi, eu já não sei o quê. É bem por Então, aí. aquilo assim, tipo, dá um espaço, né? Dá um passo para trás e abre espaço para fazer perguntas. Então, será que eu sei mesmo? Uhum, Será que é isso? Quais são as outras uhum, possibilidades? uhum. Esse lugar da incerteza pode ser muito saudável, pode ser muito criativo. Sim, total, total. Tá bom. Bom, para quem me Agora, escolheu,
você sai de um rei de ouros, né? Enfim, de uma situação atual, e você vem para um pajem de copas, né? Legal. Pois é legal porque o que vem aqui, essa coisa da certeza, eu achei que encaixou bastante, porque tinha me vindo essa coisa de, então tá bom, isso aqui eu já conheço e estou operando aqui nesse lugar, mas me veio uma imagem de aquário, de borda. Quando eu virei esse pajem, me vieram várias coisas, as duas principais. Primeiro é experimentar uma outra polaridade para lidar com dinheiro, sair desse lugar aterrado, só planilha ou só conta e etc., e entender um pouco mais a dimensão emocional do dinheiro dentro de si, indo um pouco para essa polaridade mais feminina nesse aspecto. E tinha me vindo essa palavra novidade, né? Novos caminhos e tal, tal, tal. E aí, quando você falou da certeza, me amarrou um pouco mais, assim, me ajudou a me amarrar um pouco mais, porque você sai desse lugar fixo. Isso é muito parecido com o que veio para você, assim. Aham. Mas você vem para esse lugar móvel, é como se aqui tivesse um pedido que é como se fosse um pedido de acessar essa relação emocional que precede a ação, sabe? Então, antes de fazer, tipo um cavaleiro de espada, Aham. tentar olhar, calçar uma sandalinha da humildade e falar, então tá bom, como é que eu olho com um olhar completamente novo para esse assunto, a partir, por exemplo, do entendimento de que emoções me levam a comprar alguma coisa. Então, tem uma pessoa do meu relacionamento íntimo que, enfim, basta se desentender que ela começa a mandar presente, assim. Presente, não sei o quê, manda entregar, e aí esquece de Como eu comprar presente. compenso, Isso, esquece de dar presente no dia certo, no dia seguinte tem 8 presentes, sabe? Uma coisa ruidosa, assim, meio mar batendo, sabe? Então, é olhar para esse assunto e falar, não, peraí, quais são os vetores emocionais que me movem cada vez que eu vou gastar dinheiro? Então, eu tenho vontade de comprar alguma coisa quando eu me frustro e aí eu quero me recompensar. Então, por exemplo, esse colar aqui, enfim, eu comprei essa semana passada, porque eu queria ritualizar uma determinada coisa na minha vida, né? E aí é um colar super bonito que está escrito coragem e amor. Né, que são duas palavras que para mim são importantes, mas vem um poema e aí a pedrinha da coragem está em cima da pedrinha do amor. Aí o poema diz, vou chegar perto para mostrar. Ela fica não vai assim em dar cima, certo né? isso. É. Vai dar assim. Aí você fala assim: coragem descortina amor. Ah, tá. Então, o poema, dentre outras coisas, ele diz, né, que o ato de coragem, ele descortina o amor, ele Sim. faz ver o amor, né? Ele dá acesso ao amor. Bom, para mim, por exemplo, um vetor emocional de compra, de consumo, é ritualístico. Eu compro coisas rituais. Então, aqui do meu lado, né, só para também mostrar, temos Dona Santa Sara, gigante, que eu bati o olho e me apaixonei. Enfim, e a energia dos ciganos chegou já há algum tempo para alguns projetos meus. Então, para mim tem muito esse lugar ritualístico como vetor de consumo. Então, para mim esse pajem de copas pede isso, assim, entenda os seus vetores emocionais a partir de um olhar um pouco mais curioso, sabe? Tá. Cara, é essa. Que Não, você tá olhando eu com pensei uma em cara. várias coisas aqui, inclusive no exemplo da Santa Sara, Uhum, porque para um rei de ouros, às vezes ter é muito importante. E aí, por exemplo, um pouquinho de tempo, assim, em algum momento eu queria ter uma imagem bacana de Ganesha. Eu tinha uma imagem bacana de uhum, Ganesha, aí teve um período que eu fiquei meio revoltado com tudo, sumi, né, guardei várias estátuas, e aí minha estátua de Ganesha eu dei para uma pessoa que poderia fazer útil. Tipo, não quero colocar Ganesha numa caixa, vou dar para alguém que vai fazer uso do Ganesha. E uhum. aí depois eu me arrependi amargamente, porque aí eu fiz as pazes com a espiritualidade e eu falei, puta, minha estátua de Ganesha foi para o espaço, né? A estátua que teoricamente ela é cara, eu não paguei caro por ela, mas Sim. eu realmente encontrei, foi um achado. E Uhum, aí, enfim, aí comprei uma estátua de Ganesha, aquela coisa toda. uhum. E aí tem um lado meu que fica, tipo assim, por que eu preciso ter uma estátua de Ganesha? Porque não é a imagem, né? Eu preciso ter Que Ganesha faz? Sim. aqui, né? Mas são coisas que a gente às vezes quer assim, eu preciso ter imagens, eu preciso ter, Eu curto.
Eu Então, curto. é um lugar que te pondera sobre a necessidade dessas coisas ou não. Agora, Sim. especificamente sobre sair de um rei de ouros e para um pajem de copas, é, me passa muito pela cabeça, porque às vezes o rei de ouros é muito ligado a compromisso, a honra e deveres. Tá. E aí, e onde é que está o prazer? Então, às vezes eu quero Ah, acumular, quero ter as coisas, porque isso me traz estabilidade e segurança. tá, Ou às vezes eu estou num emprego, porque esse tá. emprego me dá o sustento. Mas Sim, assim, cara, mas esse lugar está me matando, porque eu não tenho prazer nenhum de estar aqui. E aí esse tá. pajem de copas, às vezes assim, tá, mas vamos reaprender a brincar? Vamos entrar em contato com esse coração, vamos entrar em contato com esse Gosto. sentimento, que relação que eu estabeleço? Então, se a minha relação com o dinheiro é uma relação porque o dinheiro me traz segurança, eu vou para um pajem de copas que Hum, assim, que tal estabelecer uma relação de prazer. amorosidade com o dinheiro? Sim, Qual é o prazer que o dinheiro traz para a minha vida? E às vezes gosto. não é que nem a questão do status, né? Então, assim, bom, lá vou eu lá meio esculachar com a família, né? Mas assim, meus pais muitas vezes entraram em dívidas, né? Que a gente ficava sabendo depois, porque tinha uma necessidade de ostentar uma situação que já não era mais real. Uhum, Então, tipo, uhum. vai para a simplicidade da coisa, né? Então, eu gosto muito do Pajem de Sim, Copas, como essa coisa de entrar em contato com aquilo que é verdadeiro e aquilo que me desperta as verdadeiras emoções. Então, um lugar de encantamento é isso. Então, sim, e é legal, né? Quando eu dou o arcano da corte, e as pessoas às vezes acham que sair de um rei para um pajem, foi rebaixado. Cara, não tem rebaixamento Não, nessa não, muito parada. pelo contrário. Para mim, esse rei para esse pajem é muito a roda. Assim, para mim é só o pedido de fato de, meu, segue essa roda, porque é isso. Alguma coisa que se transforma em algo que nasce, E é né? bacana que são duas energias receptivas, né? Terra e água. Sim, Né? E assim, sim, a terra precisa de água para ser fértil, né? Então entenda, sim, né? Tem uma coisa que sim. as duas conversam, né? Uma troca, né? Quando você sai de ouros e vai para copas, você tem um certo equilíbrio. Agora, o Sim, nível de consciência, né? Então, você sai de uma consciência de rei, sim, tipo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que suprir todas as sim. necessidades, e vou para um lugar de. Que às vezes eu também estou assim, num lugar que eu cuido, ou me sinto na obrigação de cuidar, eu vou para um par assim, por que eu não posso ser cuidado? Uhum, Eu não posso também permitir que as outras pessoas atuem e aí fica divertido, né? Então, assim, se sim, a despesa é toda minha, qualquer coisa. Mas vamos dividir a despesa aqui com todo mundo? Aí me dá até sim. oportunidade de curtir. Porque quando eu Uhum, estou tomando conta, eu estou tão preocupado em manter, sustentar, de prover, de sim, guardar, que o prazer foi todo sim, pro saco. E nem, né, sim. sem trocadilhos, né? Tipo, Não, eu entendi. É, sim, super gostei, faz todo sentido. Muito bom. esse cavaleiro Vamos de para a última espadas casa? Vamos para a última casa? vai me Fala. permitir o quê? Né? Quando eu sou cavaleiro de espadas, eu conquisto. Ah, muito bom para ser verdade. Ai, você é um três de espada. De novo, para bater Não, aí eu carinho. com 5 de copas. E Ah, aí o 5 de copas é a imagem do luto, é a imagem da tristeza, é a imagem da não. melancolia, mas aqui a gente está olhando Do como fim. uma coisa bacana, né? Então, assim, É, traz exato. Então, qual é o lado bom, né? As pessoas ficam assim, nossa, essas cartas ruins, como é que a gente olha algo de bom? É você dar valor realmente às coisas. Então, se você pega a imagem do Eight, é importante, às vezes, a gente destacar, porque todo 5 fala sobre refinamento. Refinamento dos aspectos, no caso aqui, emocionais. Então, Uhum, às vezes, eu não dou o devido valor lá no 4 de copas e eu preciso uhum, perder para poder dar atenção assim, puxa, aquilo ali eu era feliz e não sabia. sim. Quando a gente fala dessa relação aqui, é tipo, como é que eu trabalho efetivamente com o que de fato é importante. Porque a gente às vezes sofre porque as expectativas que foram criadas eram enormes. Então, Uhum, a tristeza é proporcional à expectativa que foi depositada. Estou falando com você e estou procurando a carta aqui no baralho. uhum, uhum, E aí, muitas vezes você olha para aquilo, né? Porque a imagem do Waite é bacana nesse sentido, porque a pessoa está uhum. olhando para as três Você quer taças. que eu procure? Ah, tá aqui O na mão. 5 Aqui, ó, de. achou. Aqui, ó.
Ah, tá, já. Não por acaso estava aí na sua mesa. Não. Então, aí depois eu explico por quê. Tá assim, tá aqui no Art Nouveau, que ele está olhando para as 3 taças que estão derramadas, mas ele não está vendo as 2 taças que estão cheias atrás dele, estão em pé. Então, às vezes, enfim, quando você vai para a luta, principalmente que você está falando, não esquece, né? Você está falando aqui que você estava como rainha de espadas. Então, Uhum, quando o teu conselho é um 5 de copas, em vez de você ficar olhando para aquilo que você perdeu, por quanto você sofreu, você passa a olhar agora, para de ficar chorando pelo seu leite derramado e vai atrás das coisas que você realmente quer. Então, uhum. constrói essa nova realidade. Eu tenho medo dessa frase que fica parecendo meio quântica, mas a gente está falando desse lugar de realização, Cria com o cria com o universo. universo. Porque é isso, né? Então, Sim. esse 5 de copas aqui no aspecto benéfico é eu trazer as coisas dentro de uma realidade factível. Uhum, Então, é não sonhar, é não ficar doidão, mas tipo assim, o que é possível realizar nesse momento? Então, quando eu estou indo atrás, sim. eu tenho que ir atrás dentro de uma estratégia. Uhum, O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer depois? E na sequência? tá. E assim eu vou construindo Uhum, minhas coisas. tá. Tá bom. Eu achei ótimo, porque do lado de cá, o que que para onde qual é o benefício que esse pajem de copas traz, né? E eu achei super bonito, assim, porque traz o benefício de um 7 de copas. Que, de novo, também pode ser uma carta ruim, né? Aham. Mas a hora que eu virei a carta com essa pergunta, eu falei: olha como o pajem de copas abre uma porta na nossa cabeça para Sim. enxergar um monte de coisa. É bem Que isso. essa porta estava fechada, né? Porque a gente estava olhando para a Terra e de repente a gente começa a olhar, né, para outro lado e aí essa porta faz, olha tudo isso, Que é o mundo né? quadrado e rígido da Terra e vai para o mundo fluido de copas. E aí as Total. possibilidades se, puta, não, eu só achava que só podia ser dessa maneira. E aí quando eu tô assim, É, cara, quando eu abro o cabeção, olha quantas possibilidades eu tenho aqui pela é, frente. achei super bonito, assim, né? Essa, essa narrativa de, puf, ela aumenta, né? Ela amplia, assim. Achei muito bacana. Quero falar duas coisas. Fale. Eu peguei um baralho separado, um baralho completinho de arcano maior, porque me veio, enquanto a gente estava falando, me veio uma pergunta assim: o que eu preciso parar de fazer agora sobre vida financeira, Sim, dinheiro, tal, tal, sim. tal. E aí eu tirei uma carta para quem escolheu você e uma carta para quem me escolheu. Um Beleza. arcano maior para quem te escolheu e um arcano maior para quem me escolheu, tá? Essa é a primeira coisa, daqui a pouco eu falo a segunda. Então, para quem te escolheu, o que precisa parar de fazer agora? Saíram as enamoradas do Nós Outras Tarô. Sim. Virou o foco? Tá aí. Deu? Uhum. Dá para ver? Dá. Tem um jeito de blogueirinha. Aí, ó, foi. Tem um jeito blogueirinha de fazer, né? Que eu ainda tô aprendendo. Aí, ó. O que você tem a dizer, Marcelo Bueno, para as pessoas que te escolheram parar de fazer os enamorados? Parar de ficar na dúvida, né? Parar de ficar nessa encruzilhada, porque eu acho exatamente como eu estou me comportando como uma rainha de espadas, eu fico ali tipo, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Então, assim, larga de ser namorado e assume o carro, né? E aí, eu falei, né? Todo cavaleiro é correlato ao carro, é isso. Então, para de ficar Sim, pensando e isso aí. tem uma atitude assertiva. Exatamente. E para mim, para quem me escolheu, parar de ser Temperança. temperança, né? Que de alguma forma, eita, aí ó, esse negócio tá certo mesmo, né? De alguma forma, essas coisas vão se complementar. Sim. Isso que você acabou de dizer, né? Vai se complementar, porque é para parar de ficar. Já levou muito tempo, né? Cozinhando, né? Ficar ali Já meio que levou muito esperando o tempo, já momento está certo, tentando, né? É isso. ponderando, dedicado a ficar ali no reme-reme. É foda falar reme-reme com temperança, né? Mas enfim, como a gente está num Sim. palavreado um pouco mais direto aqui, sai do reme-reme, né? Vai pro diabo. Como você falou, vai pro carro, né? Vai pro Aham. diabo. Vai pra tripa, vai pro que eu quero, vai pro que eu quero conquistar, vai pro que eu quero fazer, vai pro. Ontem
Eu Porque tive você uma... estava de rei de ouros, né? Então, assim, rei de ouros Isso, com essa temperança, às vezes é uma coisa muito moderada. é, Eu fico muito é. tentando, sabe? Tipo, ah, não, Dar cara. conta, né? Tipo, Sustentar tudo, é bem por aí. enfim, Ontem eu estava numa interação espiritualista e eu ouvi uma coisa muito forte, assim, para mim, relação né? espiritual. Eles estavam na macumba, não. Tipo, Eu estava conversando, né, enfim, estava sim, numa consulta, vamos dizer assim, né? Estava numa sim, consulta, sim. e aí a pessoa me perguntou, ela estava fazendo uma leitura, e ela me perguntou quais eram os meus sonhos. Não os meus sonhos de projeto, que eu estou pondo de pé, mas os meus sonhos de vida pessoal, né? O que eu quero para mim e tudo mais. E aí foi muito interessante, porque assim, eu me dei conta de que os meus sonhos são muito misturados. Então, quando eu penso, por exemplo, sei lá, eu posso compartilhar aqui um deles. Eu penso em daqui 10, 15 anos ter um lugar perto do mar, que seja um lugar para receber grupo, para fazer trabalho espiritual, né, fazer encontro espiritual, etc. Eu quero ter um temazcal, sabe, umas coisas, Sim. umas tinas de água quente para fazer renascimento, enfim, eu tenho várias ideias na cabeça. Eu queria fazer um espaço separado para fazer Airbnb, queria fazer um espaço separado para fazer casa para os velhos da minha família morar, minha mãe, meu pai, né, sogra, sogro, se eu tiver, tal, aquelas coisas todas, minha tia. Queria fazer um espaço de day use, sabe? A pessoa que vai lá, passa o dia, vai embora, tal. Então eu tenho uma coisa e quero morar lá, quero ter horta, quero ter galinha, quero ter ave, tá, tá, tá. Então eu tenho esse lugar na minha Uma cabeça. coisa bem simples, inclusive, né? Tipo, Uma coisa simples, tranquila, pequena, né? Fácil de administrar. E aí eu tenho isso, assim, como vontade. Queria ter cachoeira, poço, aquelas coisas que eu tô na pira do poço ainda. Mas é muito engraçado porque quando eu penso nisso, muito embora dentro de mim eu saiba que tudo é possível, saiba mesmo, assim, que tá tudo disponível e tal, eu olho para isso e falo, muito grande, não é para mim. Olha que coisa doida, né? Eu, esta pessoa que sei que tudo posso, né? No olho que tudo vê, me vem essa coisa de, puta, é muito grande, não é para mim e tem tudo a tal. ver E aí eu com o sete de dividi. copas que você tirou, inclusive. Exatamente. E daí eu olhei para a pessoa ontem, né? E contei isso para ela. E outras coisas, tipo, eu quero dar a volta ao mundo de navio, sabe? Eu dirijo barco, então eu queria ter barco e tal. Tem todas umas coisas que eu acho que eu alimento de sonho, mas quero cantar em barzinho, uns negócios que, né? E aí ele olhou para mim e A falou, lista de vai de A a exatamente. Z, tipo assim, Na andar de verdade, assim, barco, eu cantar fico em pensando, barquinho e ter uma super pousada com eu vou suor, cantar em piscina e... barzinho, em Veneza, no navio, para voltar para pousada, sabe assim? Beleza. Aí eu tava contando isso para ele, né? E aí ele olhou para mim e falou: Minha filha, ele falou duas coisas. Ele falou: a qualidade do trabalho equivale à qualidade do descanso, porque ele sabe que eu não descanso muito, né? Ele já é uma entidade assim que me conhece bem. A E a outra entidade aqui já coisa falou isso também, por sinal, né? é. Não, é Tipo, que assim, eu descanso, mas deveria descansar mais. Então tem um aprendizado aí. E aí, a outra coisa que ele falou foi, minha filha, é muito bom menos. quando a gente tem sonho. Não, ele falou assim: é muito bom quando a gente tem sonho para colocar no mundo, para fazer legado, né? Ele falou: é muito bom, mas do mesmo jeito que que a qualidade do trabalho é equivalente à qualidade do descanso, a qualidade da satisfação pessoal equivale à qualidade do legado que você deixa para o mundo. E aí ele falou assim: nunca. Ele falou: eu sei que você se satisfaz muito com as coisas que você faz de todos os seus projetos, que a gente tava tendo uma conversa sobre negócios, tá? Sim, Era sim. isso, assim. E aí, em algum Uhum. momento, ele precisou puxar isso. Ele falou, eu sei, porque eu leio o seu mental, e eu sei que você se sente muito satisfeito, fica muito feliz com tudo que você faz, mas ainda tem um espaço de ser egoísta. Sabe, uma coisa assim? É você com você. O que é que você quer fazer para atender só você? Não importa, enfim, se isso é bom, se é egoísta, se não é, se vai deixar legado no mundo, se não vai, se é altruísta, se não é. É para atender você. E aí é essa chave que abre mais um pedaço do legado, Sim. né? Que é a E eu coisa que eu achei falei, né? Que bonito, sai do, assim, do né? rei pro pajem, é isso, né? Então, o rei de ouros que É, sustenta tudo. E aí, quando eu penso a minha realização, eu estou cuidando, né? Então, se fosse colocar no teu caso, né? Aí, todo o meu é isso aí. projeto, o IPFEM, Feminologia, o mundo, não sei o que mais. Sim. Tá, mas você, Ana, Uhum.
que você quer para você, né? Tipo, É isso soprou o aí. bolo da vela, qual é o seu pedido? Porque eu venho pensando A vela em do morar bolo, né? Não é o bolo da fora. vela. O bolo da vela. Eu venho pensando, quer dizer, eu venho pensando várias coisas. Eu venho pensando em morar fora, em ter outras experiências, contato com embaixada, tá? Eu tenho várias ideias, assim, várias vontades que eu fico podando temporalmente, achando que não é a hora, tá? Né? Ele falou, filha, não precisa, assim, ancora isso e aí você vai conseguir enxergar, né? Então tem meio tem esse lugar assim. E não só a segunda coisa que eu ia dizer, eu ia contar só as cartas que saíram para mim no meu jogo particular. A gente não precisa discutir, mas achei, bom, já que no começo eu falei, né? Não vou deixar ninguém curioso. Para mim, para o meu jogo pessoal, a minha situação atual é um 5 de copas. Por isso que eu tinha o 5 aqui, porque eu tirei, na verdade, o tarô do Sagrado Feminino, que é uma imagem linda, que é uma mulher com um neném e uma fonte, assim, como se ele tivesse morto, sabe? E um anjo. E aí, como é que eu tô lidando? Eu tô lidando como rainha de paus, que foi aquilo que eu tinha te contado. Para onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir para uma rainha de copas. E qual é o benefício da rainha de copas? 2 de ouros. Opa! Né, que eu achei super bonito, assim. E essa carta é linda, né? Que tem essa mulher cheia de confete colorido aí. E o que eu tenho que parar de fazer agora? Veio uma maravilhosa e grande sacerdotisa na minha vida. Então, só queria abrir um pouco dessa intimidade, assim, do jogo que eu fui abrindo para mim. Você tem alguma observação para fazer do jogo ou de qualquer outra coisa? Para a gente começar a terminar? Não, acho que é isso. Bom. É sempre curioso como é que os assuntos. Eu estava falando com você na semana passada, né? Porque conversando, aliás, tanto a Ana quanto o Léo Kioda, né? São pessoas que gravam e depois não assistem a gravação. Eu Deus me assisto quase livre. imediatamente. Assim, a gente pega aqui, eu subo pro YouTube e aí eu olho lá no YouTube, leio, né? Assisto tudo, tipo assim, puta. E às vezes quando eu assisto, eu penso mais em 3 horas de conversa, porque eu fico pensando assim, pô, aquilo que eu falei podia ter desdobrado, aquilo que a Ana falou da desdobra, não sei o quê. Então, eu acho bacana como é que isso funciona e como é que isso funciona entre a gente, né? Porque é um pouco também essa Sim, química, né? Que um sim, alimenta total. aqui o outro. Tem uma coisa que eu assisti hoje de manhã, né? Eu tava aqui preparando a mesa, aí eu liguei aqui o computador e aí tinha um cara falando sobre Bhagavad Gita, falando de. Uhum. E é até legal, né? Porque ele tava falando sobre FOMO, né? Então, o FOMO hoje é exatamente a sensação que você tem, né? De que está faltando alguma coisa, que você não tem tudo, né? E quando a gente fala isso para dinheiro, eu Uhum. acho que é um lugar que cabe, né? Do tipo, eu Sim, poderia estar ganhando mais, ou sim. eu olhando para mim mesmo, ou eu olhando isso para o outro, né? Então, assim, sei lá, você está acompanhando alguém que está dizendo, né? Que aí todo mundo hoje coloca. De modo geral, as pessoas colocam sempre, dá aula, aí mostra a foto da turma inteira, né? Agora fica todo mundo põe a tela lá do Zoom para Do mostrar, Zoom. a minha turma, né? E aí talvez as pessoas fiquem falando assim, nossa, como é que aquela pessoa tem tanto aluno, ou, né, seja o presencial, né, em tempos passados, ou Uhum. hoje aqui, né, nessa história. E a gente fica lá, mas porque eu queria ser aquela pessoa, por que está dando certo para ela e não está dando certo para mim, não sei o quê. Se fixa naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode melhorar, né? Isso aí. Então, o áudio, o cara, né, o vídeo, o cara falava sobre Dharma, né? Então, a Uhum. gente aqui tem um conceito deturpado de Dharma, porque coloca karma e Dharma, né? Então, Dharma é o karma onde eu me dou mal e Dharma é onde eu me dou bem. Dharma não é nada disso, né? Dharma fala sobre você estar alinhado com um propósito superior. E aí não Uhum. só esse propósito superior no sentido de projeto de vida, mas está conectado com a sua alma. Então, quando você se Uhum. conecta com a sua alma, quando você se conecta com a sua verdade, é aí o que eu já falei em várias outras vezes, você começa a entrar no fluxo. E entrar no fluxo, a vida está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Então, às vezes a gente entra no fluxo, a gente se distrai, a gente escapa do fluxo, aí, opa, peraí, onde eu me perdi? Então, volta para o fluxo. Uhum. Então, é isso. Uma vez que você entrou no fluxo, não deve ser que você vai ficar no fluxo até o final da sua existência. Porque os 3 venenos, né? Ignorância, apego e aversão. Às vezes a gente é meio fisgado e a gente sai e, opa, por que eu estou nesse lugar aqui? Sim. Né? Que lugar esquisito é esse? Né? Tava tão bom lá, por que eu estou aqui agora?
onde é que eu perdi o caminho? Aí eu vou e volto, né? Faço uma correção para voltar para o fluxo. Então, a gente tem que buscar isso. Então, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ser uma pessoa amanhã melhor que eu estou sendo hoje? Sem Exatamente. E tortura, né? também, Então, vamos fazer isso é, com carinho, mas na sim, medida que a gente vai fazendo isso, a gente encontra amor, a gente encontra prosperidade, a gente encontra espiritualidade, a gente encontra tudo que precisa encontrar, porque tudo que a gente precisa já está disponível. A gente só precisa sim. cair a ficha. Não, e tem, eu queria complementar essa sua fala com uma coisa que é, eu adotei uma coisa para mim que não foi fácil no começo, mas que foi fundamental para o entendimento e para a realização do meu trabalho, né? Então, eu digo assim, se eu abro a porta, sei lá, esperando 50 pessoas e vem uma, eu vou atuar para aquela uma, com a mesma qualidade de presença, com a mesma intenção, com a mesma alegria, com a mesma. Porque se foi só aquela uma que chegou, aquele entendimento budista de a pessoa que chega, que tá é a pessoa certa, né? E que tá tudo certo do jeito que tá. Então, esse entendimento de que é aquela pessoa é que estava disponível e preparada para receber aquilo que eu tinha para entregar naquele momento. Porque há muitos anos já, é muito tempo já, até hoje, tem coisa que eu abro porta ou Zoom que aparecem 2 pessoas. E eu estava esperando 18. Tem coisa que eu estou esperando 9, 10 e aparecem 30. Então, é também entender. E aí, é essa constância, porque eu também costumo dizer que se eu abro a porta e não aparece ninguém, aquela energia está instalada ali. Pelo menos eu fiz o movimento e eu estava Sim. disponível. Então, isso acontece menos, mas quando acontece, o que eu faço? Se não aparece ninguém, eu uso aquele período que eu passaria dando uma aula, por exemplo, estudando aquele assunto. Porque daí aquela energia continua ancorada naquele fluxo. Né? Sim. Então, ok, não apareceu ninguém? Provavelmente porque talvez eu tenha que me deslocar para algum lugar de conhecimento para encontrar o grupo que está ali esperando. Isso é as brisas da minha cabeça, né? Que também fico meio nesse lugar, assim. Eu falo, poxa vida, então eu vou pegar esse período de tempo e eu vou estudar um pouco mais desse assunto. Eu vou ler uma coisa diferente, ou vou assistir um material, enfim, eu guardo muito material para ler depois e tal. E esse desapegar um pouco dessa coisa do fracasso, né? Dessa coisa de não deu certo, dessa coisa de ninguém veio. Porque, enfim, se você tá muito certa ou certo de que você fez tudo o que você podia, de que não teve negligência, né? Você não fez, Sim. tipo, de qualquer jeito, mas se eu adotei a linguagem direta, tipo a moda caralho, assim, sabe? Um negócio meio... Se você tá com a sua consciência tranquila de que você fez tudo o que você podia para aquilo ali acontecer, vindo 2 ou vindo 50, é muito circunstancial, né? Então, para mim, eu gosto de acreditar, e pode ser também, sei lá, um jeito de me acolher. Eu prefiro acreditar que aquilo ali está organizado do jeito certo, a partir de algo que talvez eu desconheça, do que efetivamente atrelar aquilo a algum fracasso e alguma incompetência minha diretamente. Claro, se eu enxergo que alguma coisa mais poderia ter sido feita, ok, mas a princípio gosto de entender esses movimentos, assim, sabe? Então, E é confiar, né? Então, assim, quando eu dou o curso em São Paulo, né? E aí eu aviso sempre com um mês de antecedência, aí propõe, né? Assim, sim, você pode dar sim, 50% agora, e pode dar 50% depois, né? Na semana do sim. evento, porque nem todo mundo tem cartão de crédito, blá, 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 aquela Uhum. coisa toda. E não raro, já aconteceu assim, aí de chegar no domingo anterior, e tipo assim, puta, Marcelo, só tem 2 pessoas inscritas, 3 pessoas inscritas, você vai vir a si mesmo, né? Quer cancelar? E eu falei assim, não, Edinho, falei que vai É fazer, isso vamos aí. fazer. É Vamos teimosia? fazer. Não, mas tipo assim, eu botei essa energia aí. E aí Não, e é essas isso, né? pessoas, as 2 que estão aí, elas se programaram, estão na expectativa, sabe? Eu penso muito nisso também, Sim, entendeu? e aí de ter esse carinho, porque, tipo assim, putz, você compra passagem de ônibus, aquela coisa Sim, toda, né? Então claro. tem Do despesa, ponto de né? vista Então comercial, pode ser uma merda, né? então, assim, cara, vamos ver. E aí, esse vamos ver, é isso. As pessoas começam a aparecer no meio do caminho. Às vezes eu tô lá no dia, a gente batendo papo 11 horas da noite, e aí toca lá o, né? Assim, Sim, o ainda dá tempo WhatsApp. para entrar amanhã. E às vezes, tipo, sabe, já fiz apostila para. E é isso, né? Tem 3, só faz apostila para 10. Aí, por exemplo, tem Sim, 11 pessoas, tem 13 pessoas, tem 14 pessoas. E é isso, e dá certo. Então a gente dá precisa certo.
confiar. Então, assim, o propósito que eu estou fazendo é bacana, a intenção é correta, então... Sim, E aí sim, aparece quem tem que aparecer. Porque da mesma maneira que aparecem as sim, pessoas do nada, a gente tem lá sim. 18 pessoas comprometidas, aí no meio do caminho vai, eu não posso, eu tô falando É, doente, mas não, e surgiu. acontecem umas coisas bizarras, assim, tipo, comigo já aconteceu, de gente confirmada, assim, dupla confirmação e tal, gente que eu sei que é super responsável, super. A pessoa simplesmente não aparece, eu tento falar com ela, ela não responde, e aí, sei lá, no dia seguinte, ela me liga e fala, oi, você me ligou? E eu digo, ontem você não tinha um compromisso comigo? Ana do céu, pelo amor de Deus, fugiu completamente da minha cabeça. Como é que eu esqueci isso? Tava na agenda, eu não olhei. Tem um apagão quando a pessoa não tem que estar, assim. Existe uns negócios, uma providência divina bem feita, assim, né? Uma logística bem feita. Então, para quem, principalmente para quem está começando, assim, ou para quem já tem uma estrada e está nesse lugar um pouco mais de insegurança, porque pode ser que não esteja vindo dinheiro, né, das iniciativas. Acho que esse nosso exemplo aqui no Temperanças é um bom exemplo de uma coisa que a gente decidiu fazer sem finalidade comercial, mas porque a gente queria, enfim, bater papo, se ver como amigo, falar de tarô, que é uma coisa que a gente gosta, tal, e que de alguma maneira põe energia em movimento. Então, é com temperanças que um monte de gente da tua rede me conheceu, um monte de gente da minha rede te conheceu, e essas coisas secundárias e indiretas, elas também compõem o todo, né? Então, acho que é isso, assim, você ganhou cliente do lado de cá e eu ganho cliente do lado daí, e assim a gente Não, e é isso, né? vai Então, se cocriando. de novo, falando lá da ID e do Arocho, né? Então, a ID faz registros fotográficos, né? Então, quando eu dou curso aqui no Rio, Sim, eu mal lembro que tinha uma foto no final da turma. Mas a gente tira, então a gente desce, tira foto lá na praça, ela vai tirando foto no meio do sim. caminho. E aí tem um monte de gente que às vezes quer dar curso no Arocho, porque assim, porque no Arocho as pessoas vão. As pessoas não vão para tomar café no Arocho, as pessoas vão ter aula comigo, né? Então, tá legal estar no Arocho, mas vai lá. Então, aí fica todo mundo lá meio que às vezes disputando a agenda, porque se fizer no Aroche vai dar certo. Óbvio, tem grande chance, porque é super Sim, auspicioso. sim. Mas, assim, quem fica olhando lá, porque assim, nossa, você colocou 15 pessoas, 16 pessoas, 19 pessoas, não sabe que eu já dei curso aqui no Rio para 4 pessoas, sendo que uma estava pagando e as outras duas, uma É, ficou devendo e depois não sei o quê, para e a mim outra falou também. assim, cara, vamos dar curso para 2 pessoas, você não está afim? A pessoa assim, não posso, Marcelo, tô na lona, não posso pagar. Desse mesmo. É, vem, né? Lógico. Mas jura? Jura, eu prefiro falar com 3 pessoas do que falar com uma só. Então, assim, vem. Sim. Beleza. E aí tem gente que às vezes, A troca é rica, né? e às vezes a pessoa vem e aí nunca vai poder pagar mesmo, e até porque eu não cobrei, né? Então tá dá. E tem gente que às vezes fica assim, num sentimento tão grande que assim, cara, olha, apareceu um dinheiro aqui, eu quero pagar. Sabe aquele curso que você, 3 meses atrás dessa coisa? Eu tô fazendo questão aqui de Uhum. acertar. E aí, beleza. É Isso. isso. É Então isso a aí. gente tem. Tá bom. Fechamos? Muito bom. Acho que fechamos, né? Eu teria muito mais coisa para falar sobre dinheiro, né? Porque é um assunto que tem feito parte da minha vida de muitas formas. Quero reforçar o convite de quem está vendo a gente se Aquele vídeo que você perguntar me passou o link, já está no ar lá no na Feminologia? feminologia da Samile. É. Tá, Ele é aberto ou é fechado? tá. Ele, para quem compra a plataforma, ele é aberto. Para quem faz a assinatura lá, ele é aberto. Um A vídeo gente fez uma super. gravação com a Samile. Você viu? Você gostou? Eu gostei muito, a gente chegou a falar sobre isso, é bem Sim, legal. Então, assim, aproveita e fala inclusive, já estava falando de dinheiro, né? Só para a gente fechar sim, aqui, a oportunidade que tem lá na Feminologia e que as pessoas podem sim. pagar o quanto elas têm disposição nesse Isso. momento, Ah, e tem bem conteúdo pra cacete, lembrado. inclusive esse que fala sobre dinheiro. Isso. Então tá bom, bem lembrado. Na Feminologia, bom, a gente montou uma plataforma sobre educação de gênero, orientação sexual e raça. Obviamente, olhando como essas conversas aqui, eu gravo as aulas com a IJ e com outras pessoas que são parceiras da gente. E aí lá a gente, claro, precisa ter um valor para custear a assinatura da plataforma. Ela está num preço de R$ 49,90 por mês, mas a gente montou, como um dos nossos pilares é a acessibilidade financeira, a gente montou uma tabela por renda, por faixa de renda. A partir da estratificação do IBGE, e aí a classe C eu quebrei um pouquinho mais, porque, enfim, o range do IBGE eu acho que é muito largo, né? De 4 a 10 salários mínimos. Daí a gente fez, então, de R$ 49,90, se você não está trabalhando nesse momento, a sua assinatura sai por R$ 3.
Então, você aplica lá um cupom de desconto, Tu botou lá para R$3, perguntar, R$3? R$3. R$3. Isso, pois é, esse é o meme, a gente tá sempre dando muita risada sobre isso. Mas a assinatura pode sair por R$3, se você ganhar até 2 salários mínimos, a assinatura sai por R$4,90. E aí você vai te falar assim, então tá bom, mas você vai pedir meu contra-cheque? Vai pedir meu olerite? E eu vou dizer, não, você pode chegar lá e ganhar 10 salários e querer pagar R$3, mas você precisa se perguntar o que isso diz sobre você. Então, neste novo mundo que eu quero viver, nesta nova consciência que eu gostaria de contribuir né? Então, assim, com esta nova consciência, do lado de cá, como empreendedora, oficialmente empreendedora social, tivemos a ideia de fazer esta tabela para acessibilizar financeiramente o que a gente chama de um conteúdo sofisticado democratizado. Então, porque, enfim, lá dentro tem muito livro, muito material, muito estudo, mas de um jeito muito alfabetizador, como a gente chama, né? Então, e aí uma das nossas parceiras é a Samile Souza, uma mulher incrível, trabalhou no Private do Itaú, trabalha para o Nubank, enfim, pesquisa muito a relação da mulher com o dinheiro em muitas partes do mundo, trabalhou em Banco Internacional também, e ela gravou uma conversa com a gente sobre ancestralidade, territorialidade, quer dizer, muitas das coisas que a gente falou aqui combinam com o que eu conversei com ela, e tem coisas complementares lá, enfim, que a gente também não falou aqui, então acho que as conversas se complementam muito. É isso. Certo? Fechamos. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Diz depois aí na parte de comentários quem você escolheu, como é que esse jogo falou com você. Se você acha que tem alguém que possa se interessar por essa conversa aqui, indica, né? Marca lá, puta, fulano, vê lá, você tem a sua cara. Achei legal isso aqui, porque a gente vai e propaga isso que a gente está aqui compartilhando, né? Para chegar em mais pessoas. Então, é isso. Sim. Estamos aqui. É isso, meu amor. Até a próxima com Temperanças 9, Temperanças do Eremita, que a gente vê qual vai ser o próximo tema. Tá legal? Sim, sim. Te amo, te amo. Um beijo. Beijo. Tchau.